Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, graça e paz do Senhor Jesus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam ótimos, que vocês estejam bem, sempre dependentes do Senhor. Já cheguei aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui, então, deixando seu joinha, seu gostei. Já é um seguidor? Você já é um curtidor, um consumidor dos nossos conteúdos na internet? Então, seja. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Então se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube, tá bom? Clovisman. A gente tem ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial, tá bom? Clovis Apólio Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clovis Mãe. Então ajuda a gente se inscrevendo no nosso canal e compartilhando o nosso canal, tá ok? Nós vamos começar hoje com o capítulo 12. Paulo encerrou o capítulo 11 falando assim: quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. Quanto aos demais assuntos, nós vamos entrar agora no assunto dos dons espirituais, de um só corpo e muitos dons, um corpo só. Então, primeiro Paulo tem que ensinar para a gente que nós somos um só corpo, que a ceia de Cristo é para ensinar isso, a pedagogia da Santa Ceia é para mostrar que todos nós somos dependentes de Cristo e todos nós devemos ter essa mentalidade da dependência um do outro, porque Cristo ensinou isso para nós no seu sacrifício. Então Paulo ele tem coisa que ele elogia os coríntios, porque eles receberam as tradições, os ensinos dele, mas tem coisa que Paulo não elogia com relação à insensibilidade que eles têm de uns para com os outros, a divisão de classes sociais, entendeu? A falta de discernimento espiritual. Paulo nos provoca o autoexame no capítulo 11. Chega no capítulo 12 agora, ele fala isso: quanto aos demais assuntos, eu vou ensinar vocês quando eu estiver aí. É o que ele diz. Então aqui ele começa com a doutrina. Ele não vai começar com a doutrina de dons, não? Ele começa com a crise das pessoas, tá bom? O texto aparece como resposta. A decisão nasce de dentro para fora, a decisão vem de dentro para fora. Então não começa com uma doutrina de dons. Ele começa o capítulo 12 falando assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e elevados para os ídolos mudos, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O que é isso daqui, né? A diferença de dons, mas um mesmo Espírito. Então vamos botar aqui: quanto aos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos, levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é amaldiçoado, seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser pelo Espírito. Ninguém pode dizer com veracidade, borbulhar, verbalizar, você pode dizer, mas ninguém pode falar com autoridade: Jesus é Senhor, senão pelo Espírito, tá bom? Mas vamos devagar. Então que ele não começa com a doutrina dos dons, ele começa com crise das pessoas. O texto aparece como resposta ainda. A decisão nasce por dentro. Espiritual não é ser místico, ele deixa claro isso. O espiritual não é ser místico. Existe gente que confunde espiritualidade com barulho. Quem grita mais? Existem sim no meio, na nossa comunidade,
cristã, existem aqueles que confundem espiritualidade com barulho. Espiritualidade, gente, nada a ver com barulho. Outros confundem com emoção e outros com um cargo. Espiritualidade não é você ter um cargo maior, não, nada disso. Então, Corinto era assim, muito dom, pouca maturidade, muita experiência, pouco discernimento. Por isso ele fala para a gente se examinar. Tá bom? Então, espiritual não é ser místico. Vamos conversar sobre isso daqui. Olha, espiritual não é ser místico, é ser consciente. Então, examine, lembre do capítulo 11? Examine-se. Você que participa do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Você faz isso conscientemente, você sabe que é para a sua salvação, é para a sua não condenação. Que se você não fizer esse autoexame, você está condenado. Porque o sangue de Cristo é para nos libertar, nos resgatar, nos salvar, nos libertar, é para isso. Então, lá em Corinto tinha muito dom, pouca maturidade, muita experiência, pouco discernimento. E aí, você é daqueles que exalta os muitos dons? Você é desses que exalta os muitos dons e não se importa com a maturidade? Você é daqueles que tem muitas e valoriza e glorifica as muitas experiências místicas e não liga para o discernimento? Coríntios 11 vai falar assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Avalie-se a si mesmo. Se a gente se avaliasse, a gente não seria avaliado por ninguém. Se nós nos examinássemos, nós não seríamos examinados. Não quero que vocês sejam ignorantes. O problema não era a falta de poder. Não era a falta de poder, era a falta de critério espiritual. É isso que nós tínhamos ali na igreja. Antes de Cristo, eles eram levados por ídolos, eles eram levados por impulsos, eles eram levados por emoções. Agora precisam aprender que nem todo entusiasmo vem de Deus, nem toda manifestação é do Espírito. Olha de novo, ó. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, nada de emoção, nada de seguir as emoções. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando vocês eram pagãos, vocês eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Jesus é um amaldiçoado. E ninguém pode dizer Senhor Jesus. Paulo não está falando que ninguém pode verbalizar, viu, amigo? Mas ninguém consegue dizer Jesus é Senhor da minha vida, é o dono e comandante da minha vida, ele é autoridade sobre mim. Ninguém pode dizer isso com veracidade, senão pelo Espírito Santo. Não dá, irmãos. Há toda uma carne trabalhando contra você. Há toda uma natureza humana contra você. Ou o Espírito diz isso, ou é só verbalização, é só você estar balbuciando. Balbuciar você pode, verbalizar Jesus Cristo é o Senhor, você pode, verbalizar Jesus é amaldiçoado, você pode. Mas ninguém que diz, que fala pelo Espírito, vai falar que Jesus amaldiçoa, Jesus não salva, não liberta. Lembre o seguinte, ó. Lembra que nós estamos vindo da ceia do Senhor, nós estamos vindo da comunhão, nós estamos vindo do capítulo 11, da ceia. E na ceia do Senhor, uns cuidam dos outros. Ninguém pode fazer isso senão pelo Espírito Santo. Então, verbalizar Jesus não salva ninguém. Jesus, alguém pode até falar, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito consegue dizer Jesus não salva. Ninguém. Ninguém que fala pelo Espírito vai dizer que Jesus não restaura, não salva, não liberta, não perdoa. E ao contrário também, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Você pode balbuciar, vocês entenderam, né? Você pode verbalizar. Então o problema aqui nessa comunidade não era a falta de poder, de entusiasmo, de gritos,
de intensidade. O problema na igreja de Corinto não era a intensidade, não era o poder, não era o grito, não eram os gritos, era a falta de discernimento espiritual. Antes de Cristo, antes deles conhecerem Cristo, eles já eram levados por ídolos. Está aqui. Vocês sabem que quando vocês eram pagãos, eram atraídos e levados para os ídolos mundos. Vamos ver na outra versão? Olha só. Na outra versão. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons espirituais. A respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração aos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus Cristo seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Então, Paulo aqui está trazendo discernimento para eles. Vocês acham que os muitos gritos, o muito entusiasmo, a muita intensidade, vocês acham que há muita intensidade, os muitos gritos, você acha que isso é poder de Deus? Não sejam ignorantes. Então eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre os dons espirituais. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, por favor, não sejam ignorantes. Entusiasmo, gritaria, intensidade, barulho não quer dizer poder espiritual, não quer dizer poder de Deus. Porque vocês já faziam isso antes, vocês eram levados para os ídolos, vocês eram guiados por impulsos, vocês eram guiados por emoções. Agora vocês precisam aprender que nem todo entusiasmo, nem toda gritaria, nem toda intensidade vem de Deus, nem toda manifestação, nem todas as ações é a manifestação do Espírito Santo. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação a isso. Então, a espiritualidade verdadeira exalta Cristo. A espiritualidade verdadeira exalta Cristo. Ninguém, olha só, vocês precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja amaldiçoado pode estar falando pelo Espírito de Deus. Jesus não salva ninguém, não liberta ninguém, não restaura ninguém, não é salvador. Ninguém pode dizer isso. Ninguém que diz isso está falando pelo Espírito Santo. Quem está falando que Jesus não salva, não liberta, não restaura, não é vida, não está falando pelo Espírito. E ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, ninguém pode falar isso senão pelo poder de Deus. Você pode balbuciar, você pode verbalizar isso, você pode falar assim, Jesus Cristo é o Senhor por falar. Você pode falar assim, cheio de entusiasmo, cheio de gritaria, cheio de nuances. Você pode falar assim, Jesus não salva ninguém, Jesus não salvou ninguém, não liberta ninguém, não valeu nada do que ele fez. E cheio de entusiasmo, cheio de gritaria. Você pode falar isso. Então a espiritualidade verdadeira é a seguinte, exalta Cristo. Não exalta o ego. Não humilha o corpo, não humilha o próximo. Vamos combinar isso aqui então? Espiritualidade verdadeira exalta Cristo. Vamos voltar lá para o texto? Vamos voltar para o texto? Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus não salva ninguém, Jesus é amaldiçoado, Jesus não liberta, não restaura, não salvou, não perdoa ninguém. Ninguém que fala pelo Espírito pode dizer isso. Porque a espiritualidade exalta Cristo, é Cristo no centro de tudo, é Cristo no centro de tudo. Então, espiritualidade verdadeira, gente, não são as gritarias, tá ok? Espiritualidade verdadeira não é a intensidade do culto. Não é o entusiasmo do culto. Uma igreja verdadeira até se entusiasma, mas nem todo entusiasmo é manifestação do poder de Deus. O poder de Deus pode se manifestar de forma muito animadora, muito animada, mas nem toda animação é prova de que o Espírito está agindo. É possível que no silêncio, que na quietude o Espírito Santo esteja operando. É possível, então, por favor, não confunda gritaria, intensidade, entusiasmo com manifestação do poder de Deus.
Não confunda isso. Gritaria, entusiasmo, ficar fora de si. Isso não é manifestação do poder de Deus. As manifestações do poder de Deus, às vezes, vêm com entusiasmo, às vezes vêm com intensidade. Mas nem toda gritaria, nem todo entusiasmo, nem todo movimento é sinal do Espírito de Deus se manifestando. Vamos combinar? Vamos combinar aqui? Então, a minha experiência espiritual tem me deixado mais parecidos com Jesus? Ou eu me tem deixado mais impressionado comigo mesmo? Hein? Para você meditar. A sua experiência, a minha experiência espiritual tem me deixado mais parecido com Jesus, tem me feito glorificar a Jesus, tem me feito apontar para Jesus, tem despertado Cristo nas pessoas, ou tem despertado eu nas pessoas, tem despertado a minha pessoa em outras pessoas? Você tem que perguntar isso, porque a espiritualidade verdadeira, gente, exalta Cristo, promove Cristo, não exalta você. A espiritualidade verdadeira que aparece em você não é verdadeira. Uma espiritualidade verdadeira que fala que você é um bom orador, que você é um bom pregador, que você tem poder maravilhoso. Essa não é a espiritualidade verdadeira. A espiritualidade verdadeira sempre vai exaltar Cristo. Se você aparecer ali no finzinho, ali, agarrado no pé dele, tudo bem, mas sempre Cristo vai estar no centro, na espiritualidade verdadeira. Então a minha experiência espiritual tem me deixado mais parecido com Jesus ou tem me deixado mais impressionado comigo mesmo? Então espiritual não é ser místico, é ser consciente. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, ser um homem espiritual, positivamente falando, não é ser místico. Há um tanto de mística nas minhas manifestações, há um tanto, só que isso é de menos. Isso não quer dizer nada. Existe um tanto de misticismo nos meus movimentos? Pode até ter, mas isso não quer dizer nada. Se tiver apenas gritaria, intensidade, não discernimento. Se não tiver discernimento, então espiritual não é ser místico, é ser consciente. Então será que você é daquelas pessoas, meu irmão, minha irmã, você é daquelas pessoas que está confundindo espiritualidade com barulho? Espiritualidade não é barulho. Você é daquelas pessoas que está confundindo emoção com espiritualidade, porque chora, sente, arrepia. Você está confundindo emoção com espiritualidade? Você é dessas pessoas? Não, pergunta para você, pelo amor de Deus. Você é daquelas pessoas que está confundindo espiritualidade com barulho? Que está confundindo espiritualidade com emoção? Eu sei que toda manifestação do poder de Deus pode vir com emoção. Pode vir com barulho, mas o barulho não quer dizer nada, a emoção não quer dizer nada. Você é daquelas pessoas que está confundindo espiritualidade com um cargo superior, uma hierarquia. Agora eu sou apóstolo, sou mais espiritual, nada a ver. Então se pergunta, eu sou daquelas pessoas que está confundindo espiritualidade com barulho, espiritualidade com emoção, espiritualidade com cargos. Se eu subir de cargo, eu sou mais espiritual? Será que você é dessas pessoas? Não, mas se pergunta, pelo amor de Deus. Então espiritual não é ser místico, é ser consciente. Tem muita emoção, então você é espiritual, é isso? Tem muito barulho, então a sua comunidade é espiritual, é isso? Você está num cargo grande, um cargo alto, então você é espiritual, é isso que está falando? Então não confunda. Espiritual não é ser místico, não é ser emotivo, não é fazer barulho. Espiritual é ser consciente. Corinto era assim, muito dom, muitos dons. A igreja, a comunidade, ela é cheia de dons, muitos dons, pouca maturidade. Muitos dons, pouca maturidade, muita experiência, nada de discernimento. Muitas experiências e pouco discernimento. Aí Paulo fala, vocês já eram assim quando vocês iam para os ídolos mudos. Vocês já eram assim, vocês eram guiados pelos barulhos, quando vocês seguiam os ídolos mudos, vocês eram guiados pelas emoções e vocês eram guiados pelos cargos que vocês tinham lá. Já era assim. Com Cristo isso não é certo. Com Cristo isso não tem nada a ver. Então, responda para mim. Você está confundindo espiritualidade com barulho? Para você, quanto mais barulho, mais espiritual, gente? Hein, meu irmão? Quanto mais emoção, mais espiritual?
Quanto mais alto o cargo que você alcançou, mais espiritual? Você acha que muitos dons provam a espiritualidade? É isso? Você acha que muitas experiências, lembra do capítulo 10? Passaram pelo mar Vermelho, comeram pão que caía do céu, carne que Deus mandou, água da rocha, muita, e Deus não se agradou da maioria deles. Lembra-se disso, né? Capítulo 10, nós já vimos já. Deus não se agradou da maioria deles. Então, espiritual não é ser místico, espiritual é ser consciente. Barulho não é ser espiritual, emoção não é ser espiritual, alcançar cargos altos não é ser espiritual. Fica com essa palavra, irmão. Pensa nisso. Você não está confundindo espiritualidade com barulho, com emoção e com altos cargos? Fique com essa provocação em nome de Jesus. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com você aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco. Todos os dias estou aqui para trazer-lhes a palavra do Senhor. Peço a vocês também, por favor, ore por nós, ore pelo nosso ministério, por favor. As orações de um justo pode muito esses efeitos. Não deixem de orar por nós. Eu preciso muito, muito, muito das orações de todos vocês. Não deixem de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajudem financeiramente, as contas estão aqui abaixo e você pode nos ajudar, não fique sem ajudar, pelo amor de Deus, tá bom? Se nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.